querida missionária Ruth, muito bem-vinda. Obrigada, pastor Calixto. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Mês passado não foi possível estar participando de debates, estava em viagem, mas eu estou feliz de estar aqui à mesa com os senhores para nós conversarmos sobre esse assunto que levanta muita polêmica, mas que é bem essencial para a saúde da igreja. Ok, muito obrigado, Ruth, sempre bem-vinda. Recebendo ele aqui também, que já é uma sumidade aqui na rádio, o querido pastor Joaquim de Andrade, que é diretor executivo do CREI, o Centro Religioso de Estudos e Formações Apologéticas, é graduado em História, também é bacharel em Teologia pela Faculdade Batista e é pastor da Igreja Batista Ágape. Também é escritor, professor de Teologia, Religiões Comparadas, Filosofia da Religião e dá aula em diversos seminários teológicos. Querido pastor Joaquim, muito bem-vindo. Bom dia, pastor Calixto. Tá mais bonito dia. Hoje, hein, Joaquim? Ô, Calixto, sério mesmo? É sério, rapaz. Tá mais bonito hoje, tá mais jovial. Que alegria. Rapaz, tá muito bom estar aqui com você, viu? Muito bom estar aqui com o Bispo Betão, tá com o pastor Vitor. Tá aqui pela primeira vez com a missionária Ruth. Acompanha a missionária Ruth aí no YouTube, acompanha ela também nos debates, né? Bem acalorados. Aí é braba virada na serepta. Aí é igual o Thundercats. É do Maranhão, É maranhense? Eu pensei que você era catarinense, rapaz. Não, sou maranhense, residindo em Santa Catarina, em breve vindo para São Paulo. Que legal. Então, estamos aqui mais uma vez para debatermos um assunto tão importante que eu entendo que nesta manhã o Bispo Betão e o Vitor vão abandonar essa teologia. Não, porque se não abandonar fica difícil. Bom, ou vai te converter, né? Olha, eu quero mandar um abraço aqui ao meu querido amigo, antes mesmo de fazer as outras demais apresentações, Samuel, nosso querido pastor Samuel Falandes, lá de New York. Ô, amigo, que bom saber que você está me ouvindo aí. Um abraço a todos os nossos irmãos aí nos Estados Unidos, o também querido nosso vice-presidente da Convenção dos Estados Unidos, né, da CONAMAD aí nos Estados Unidos, o querido pastor Ilmar, querido pastor também Otacílio Júnior, com a sua querida esposa pastora Luciana e a todos os demais pastores de todos os Estados Unidos, ali também de Orlando, e aos queridos irmãos da sede mundial em Inverness. Deus abençoe a todos vocês. Que bom saber que vocês estão acompanhando a Rádio Mais FM. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Logo mais nós estamos todos juntos aqui. E apresentar aqui também ele, o querido pastor Vitor Couto, é bacharel em Teologia, licenciado em História e licenciatura plena em Filosofia, é professor de Teologia, é mestrado em Teologia e em Divindade, pastor da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Amigo, muito bem-vindo. Amém, graça e paz, pastor Calixto, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui na mesa com os irmãos, podendo trazer luz, podendo explicar algumas questões do texto bíblico e possamos ter um debate muito abençoado com os pastores missionários que compõem aqui a mesa. Que Deus abençoe Bispo Betão, pastor Joaquim, missionária Ruth, que Deus abençoe e que a gente possa ter aí um debate muito saudável. Isso é bom. Recebendo ele aqui também o Betão, o querido Bispo Betão, e não é só Betão pela grandeza não, o homem é grande também, rapaz, não é só grandeza de espírito não, no tamanho também, então é duplo crescimento aqui, viu? Esse aqui passou na fila umas 3 vezes para ganhar, enquanto o anjo tava de mal com a vida, bateu na minha cabeça para diminuir. O Betão, ele puxou o cabelo para cima para crescer. Quebrou a maldição. Quebrou. Querido pastor Betão é formado em matemática, filosofia e linguística pela USP. Atua como professor de hebraico na Faculdade Metodista, também foi professor e fundador do Seminário Teológico Batista Nacional e fundador da Escola de Missões na África, Missões África, aonde serviu por 8 anos. Ele é o apresentador da rádio e televisão há mais de 15 anos. Aí lá estou eu aqui falando com o cara, imagina a luta da minha vida, mas tudo bem. É um programa na mesa apostólica, na Rádio Vinhedo da Web, também é
pioneiro, Betão? Você também enjoado, né, Betão? Inventaram muita coisa. Mas eu te amo, Betão. Muito bem-vindo, amigo. É uma grande alegria estar aqui e entender que esse assunto muito importante e nós estamos prontos para bons diagnósticos e melhores tratamentos. Olha, quero mandar aqui um abraço. Gente, parece uma coisa maluca, né? Muitas vezes você não consegue tempo nem para a família. Eu prometi ver meu sobrinho já faz 2 meses e não consigo. Acredita? Então, mandando aqui, ele sabe o quanto eu tenho orado por ele. Você sabe disso e é o sobrinho do meu coração. Tô falando do Ismael Vasconcelos. Ismael, o tio te ama. Beijo, Deus te abençoe. Tá bom? O tio tá em oração por você. Pra cima, garoto. Que Deus tem muita coisa pra sua vida. É isso aí, gente. Estamos chegando. Vamos ao debate. Vamos ver o tema do nosso debate de hoje. Nosso tema hoje promete: podemos herdar o pecado e as maldições dos nossos antepassados? Vou repetir a pergunta. Podemos herdar o pecado e as maldições dos nossos antepassados? Meu Deus, já estamos com a enquete aí, olha, nós podemos herdar a maldição dos nossos antepassados, tanto o pecado quanto as suas maldições? Olha, sim, 18%. Não, 82% estão dizendo que não. Vamos ver como é que isso se adianta, como é que isso fica. Eu vou começar com ele aqui, que já faz um tempo que não vem, eu estava com saudade, querido Bispo Betão. E aí, Bispo Betão, podemos herdar o pecado e também as consequências disso? Como é que é? Como é que a gente fica? Herda o pecado e as maldições vêm junto? Como é que é, Betão? Bom, eu estou aqui representando os 18%, que vão ser um número ascendente matematicamente, daquelas pessoas que estão, obviamente, tranquilas, dizendo, não, melhor não, né? É melhor que não tenha nada na minha vida, não tenha nenhuma maldição. Eu vivi 8 anos na África e eu vi de perto coisas muito pesadas e realmente a necessidade de olhar a libertação com outros olhos, com os olhos efetivamente da quebra de uma situação herdada. Sabe que, não sei se todos aqui vieram de Adão, não? Ou alguém aqui não veio de Adão? Não, dizem aí que o homem veio do macaco, né? Ah, então. Aí veio aí um cara de uma cultura popular, né? Cara de uma cultura popular e diz que homem é homem, menina é menina e macaco é macaco. Olha só. Então vai lá para Bispo Betão, só para brincar. Então, se todos que vieram de Adão aqui, todos herdaram a maldição de Adão. Não tem como você dizer, eu vim de Adão e eu não estou herdando aquilo que Adão recebeu. Agora, obviamente que isso não é definitivo. Obviamente que em Cristo temos uma nova identidade. Então aqui ninguém está numa heresia em dizer que, olha, você recebeu a maldição é tua, fica com ela para sempre, não tem jeito, ou faz 10 mil cursinhos para quebrar a maldição. Não. Cristo, ele quebrou a maldição. Agora, não negue um diagnóstico para efetivamente você ter melhor condições de ter uma libertação completa. Agora, as pessoas que querem negar, elas vão, na verdade, você já aconteceu tudo, você não tem nada. A pessoa tá doente e o médico diz, não tem nada. Vai dizer aquela história, né? O doente morreu são. O doente morreu são, então morreu do quê? Então, é obviamente um paradoxo muito grande você dizer, não tem nada e o problema está ali. Você está negando uma situação existente porque você tem uma teologia conveniente e não está ajudando as pessoas efetivamente a saírem do seu problema, a quebrar a maldição, a ter uma posição definitiva em Cristo Jesus e parar de ficar jogando realmente diagnósticos na sua vida. Então, eu quero as pessoas libertas a partir de um diagnóstico muito bem feito, anamnese espiritual, para dizer, olha onde você está. Você está em Adão, eu vou te levar para Cristo. Mas não nega onde você está. A primeira pergunta da Bíblia é, Adão, onde estás? Ele estava na maldição. Qual foi a palavra que o senhor falou aí? Anamnese? Anamnese. Olha, que é trazer do passado uma ação da mesma, que ela tem a mesma força no passado, tem no presente. É o que Jesus falou da ceia. Exatamente. Anamnese. A anamnese é feita nos ambientes médicos para você só ter um diagnóstico do que vai acontecer. Sem um histórico na minha mão, eu vou agir totalmente às cegas, ou agir só na minha bala de prata, eu só tenho isso aqui, porque Jesus na cruz, e não sei o que lá.
que é uma grande verdade, mas essa verdade sem contexto já chegou não chegando dá. o Betão, chamou de teologia, como é que é o nome, Betão? Teologia o quê? O Betão falou aí, usou a expressão teologia que te deixa acomodado. Teologia light, né? É uma teologia light. Joaquim, e aí, Joaquim, Todo mundo como quer é que isso, fica, Joaquim? Você é dessa teologia light que é melhor negar do que enfrentar o problema, Joaquim? Isso não, eu sou de uma teologia bíblica. Eu sou de uma teologia Querido bíblica. pastor Joaquim. Eu gostaria de mostrar esses livros aqui, porque a maioria do pessoal que está influenciado por essa teologia leu livros como esse, Bênção e Maldição, do pastor Jorge Linhares. Eu li. Além disso, tem o livro também do Jorge Linhares, Quebrando as Maldições na Família. Outro livrinho também, muito lido, um dos best-sellers da editora Vida, Há Poder em Suas Palavras. Também ou seja, li. pronuncia palavras positivas, coisas positivas acontecem. Pronuncia palavras negativas, coisas negativas Rapaz, eu acontecem. tinha um diabo de um Fusca velho, pneu careca, eu botava a mão naquela desgraça, falei, vira uma BMW, vira uma BMW, vira uma BMW. Não O virou, miserável não virou. nunca nem mudou de cor, Joaquim. Esse aqui é do bispo Robson Rodovalho, Por Trás das Bênçãos e Maldições. Esse aqui é da Melanie Hickley. Essa mulher é uma pregadora da Adonep, inclusive, constantemente estava pregando na Adonep. Ela tem o livro Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária. O livro também é muito famoso, muita gente influenciada pela Rebeca Brau. Já veio no Brasil algumas vezes. Rebeca Brau, Maldições Não Quebradas. Aí ele veio, esse é o grande best-seller. Esse é. Ele veio para libertar os cativos. É verdade. E ainda regendo a história da nossa geração. Ainda tem aqui o livro Renúncia de Maldições. E tem Bênção e Maldição também. Tem muitos outros, eu iria ter que trazer uma grande biblioteca aqui. Mas eu quero dizer que o cristão nascido de novo, regenerado, o cristão não tem maldição. Aliás, a gente vai ter que definir aqui o que é maldição, o que é bênção. Então, os conceitos estão deturpados dentro de muitas igrejas evangélicas. Então, o que é bênção para você? Bênção é ter uma BMW? Maldição é ter um Fusquinha? Velho, caindo aos pedaços? Todos esses conceitos a gente precisa definir aqui muito bem, porque essa teoria de bênção e maldição hereditária está muito deturpado à luz das Escrituras Sagradas. Então, você que é cristão, você não está debaixo de maldição. Por favor, se posicione. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas já passaram. Você recebeu a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Tem que se posicionar. Mas não é esse o tema, hein? Falta discipulado e aí, por causa disso, as pessoas acabam aí debaixo de maldição. O Betão já disse que o Joaquim está saindo fora do tema para não discutir o assunto. Podemos herdar o pecado e as maldições dos nossos antepassados. Alguém vai discutir que Cristo regenerou, que somos novas criaturas, livres, verdadeiramente livres? Ninguém vai discutir isso. A discussão é anterior. Então, por favor, vamos voltar ao tema do debate. Pera só um pouquinho, Betão. Você está dizendo... dos pais, olha, não foi liberta. E segura aí, vocês já viram que eu não consigo fazer nem as considerações iniciais, que a coisa aqui já está quente e vai pegar fogo. Mas eu vou com o Vitor Couto, já eu volto com algumas perguntas ao Betão, porque o Betão também parece que está querendo se esquivar. Não, é que é antes e tal, e pai, não, Betão, eu é ou não é? É antes, é depois ou é no meio? Você está parecendo que você está mais num debate sobre escatologia, sobre pós e pré. Se é antes, é no meio ou depois? É bom ser mesmo. Americano. Vai lá, pastor Vitor. Bom, meus irmãos, seguinte, o pastor Joaquim, ele falou que não existe mais maldição nenhuma para quem está em Cristo Jesus. E eu gostaria que o senhor me respondesse depois por que o crente morre. Tendo em vista que a maldição dada a Adão é que no dia em que comeres, morreria. E essa é uma maldição ainda aplicável hoje em dia. Então depois o senhor me responde essa pergunta aí para entendê-la, tá? Aí a gente vai ter que entender o seguinte, irmãos. Quando a gente fala de maldição hereditária... Mas, pastor, só para mim entender, o senhor tem a morte como uma maldição? Não. A morte, a aplicação dela é uma maldição. Não é uma consequência normal da vida? No dia em que comeres... O homem, a Bíblia diz que o homem nasce... Está ordenado a morrer. O homem cresce e o homem morre. Não, mas está ordenado a morrer. O homem foi criado para morrer?
Então, por isso que eu perguntei Não. ao senhor. Quem vai Pecado, responder é o não. senhor. Não, O o senhor homem tem não a foi morte criado. como uma maldição? O texto bíblico diz que a punição e a maldição pelo pecado seria a morte. Sem o pecado não haveria morte. Então essa é uma maldição aplicável a todos os seres humanos, de Adão, que o bispo Betão me antecedeu muito Isso, bem. pecados de Adão. Todos não. nós herdamos Não, o pecado a de pergunta Adão. que eu faço aqui, Não, já mas eu que nem for... comecei. Vai lá. Deixa eu começar vai lá aqui. e eu vou fazer a pergunta pro senhor aí. Pode vai lá. O que não acontece? Não foge não, Vitor. Se veio pro play, veio pra brincar. A gente... Quando o pastor Joaquim trouxe esses livros para mostrar, ótimo que ele trouxe esses livros, só que a gente precisa desassociar o seguinte: existe o negacionismo e existe a teologia alarmista. O que é o negacionismo? É aquele que diz, não existe mais nenhuma maldição, um discurso bonito, teórico. No campo da prática, da missão, isso não se aplica. No campo da exegese, até mesmo bíblica, isso não se aplica, e a gente vai ver. O que acontece? E o que é o alarmista? O alarmista são alguns desses autores que o senhor citou, não posso falar todos porque eu não li todos, que vão dizer que tudo é maldição, que tem que ser feita uma sessão de descarrego, de quebra de maldição, e eu não vim defender isso. O que eu vim defender, eu não estou na linha do movimento da década de 90, que defendia essa ideia de quebra de maldição, que você tem que passar em um ritual. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, isso é bíblico. A Bíblia diz que Jesus nos libertou da maldição da lei. Observe, da lei. O texto fala da lei mosaica. E do pecado também. O senhor já é liberto do pecado? Eu sou liberto. Agora, o que Não, aqui, ó, tá aqui, ó. Nesse meu livro aqui, deixa eu só terminar aqui. Não, vai, você tem 30 segundos para concluir. Nesse livro aqui que eu escrevi, eu explico muito bem que existe a questão do ser do pecado, do poder do pecado. O ser do pecado ainda está em nós. O poder do pecado não mais nos domina. Isso. Então, nós ainda temos o ser dentro de nós. A natureza caída. O que acontece, irmãos? Assim como existe dois tipos de pessoas, só existe dois tipos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Assim também só existem dois tipos de pessoas que estão debaixo ou de bênção ou de maldição. Eu não defendo que o cristão está debaixo de uma maldição. Evidentemente que não. Sim. Só que o que eu vou explicar aqui no debate é que são pactos feitos com famílias anteriores. Depois que a pessoa se converte, o inimigo ele é expulso da casa, mas isso não quer dizer que ele não tenha uma tentativa de reconquista de território. Não, o senhor está se referindo ao texto, o senhor está baseando isso, se referindo ao texto quando o espírito imundo sai de uma casa, caminha por lugares áridos e depois tenta voltar? Exato. Então o senhor vai ter que me explicar e provar no texto que primeiro ele foi expulso. Porque o texto lá deixa bem claro que não houve nenhum confronto, ele não foi expulso. Ele foi amarrado. Não foi. Ele sai porque quer e volta a hora que quer, então demônio, porque não houve confronto. O demônio sai porque tá lá no texto, vamos voltar lá. Eu só estou fazendo a pergunta para vocês depois provarem. Vou voltar aqui a missionária Ruth. E aí, Ruth, como é que é, Ruth? Você acredita que nós carregamos vestígios das maldições do passado? Pode um cristão carregar isso? Não, de maneira alguma. E assim, a gente fica com essa dificuldade de trabalhar essa questão no politicamente correto, ou é ou não é. Inclusive, meu esposo lançou, o Jornal Mensageiro da Paz desse mês, da CPAD, lançou um artigo do meu esposo que fala maldição hereditária, razões para não crer. Ele tem 10 razões para não crer em maldição hereditária. Mas eu quero me ater aqui ao tema do debate, que é: podemos herdar o pecado e as maldições dos nossos antepassados? Aí eu pergunto, o que é herança? O dicionário da língua portuguesa diz que herança é algo que se herda obrigatoriamente e imerecidamente, sem necessariamente ter trabalhado por ela. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Deus não é injusto. Então, assim, o que como que você consegue identificar uma herança? Primeiramente, pela biologia e pela genética, né, que é o processo de transmissão de características genéticas, e também pela questão do direito. Então, assim, dizer que alguém precisa hoje de experiências extra-bíblicas é o mesmo que deixar claro que Cristo não é suficiente. E eu quero também fazer um pedido ao pessoal que está em casa, que são esses 14% ou é 12%? Eu não lembro. 18% é muita gente. Que fiquem até o final para você depois tirar suas próprias conclusões. Experiências pessoais que aconteceram na África, na América, na Europa, no Brasil, seja onde for, não estão acima do que a Bíblia diz. Diagnósticos, quem costuma emitir é médico, só que o que eu vejo hoje é que...
Oi? Psicólogos Sim, também. E, o que a gente vê hoje nesse meio neopentecostal é que qualquer pessoa que se diga ter autoridade, cria um curso, cria um evento e ganha muito dinheiro em cima disso, pegando apenas textos desconexos para interpretar de forma errada, ou até mesmo as experiências. Porque na minha família foi assim. Pastor, se existe maldição hereditária, eu sou uma pessoa que deveria ter sido atingida por ela. Minha mãe biológica, ela não sabe quem é meu pai biológico. Ela se deitou com vários homens. Eu tenho 3 filhos, todos 3 são do mesmo pai. Então não existe esse negócio de eu vou herdar isso daqui, sendo que eu não fiz nada para herdar. O que existe são a causa e o efeito. Se eu cometo algo errado, então automaticamente eu vou ter que pagar o preço por isso. E às vezes um divórcio respinga nos filhos, os filhos vão se criar e crescer traumatizados, tristes, feridos ou outras coisas. Mas dizer que tudo isso é fruto de herança de pecado e maldição dos nossos antepassados, não é, porque a única coisa que herdamos de Adão é de fato o pecado. E aí a gente tem essa decisão hoje, né, de viver na prática do pecado, viver para a glória de Deus. Ruth, eu vou te fazer uma pergunta, até para a gente já começar a delinear aqui. Quando a peste bubônica devastou a Europa, um homem chamado Joseph Online escreveu um livro chamado O Mundo Esperava, Bispo Betão, que ele fosse falar da peste bubônica. Mas ele fala sobre o pecado. No final do seu livro, que ficou muito famoso na Europa, ele chegou à conclusão que a peste bubônica era só um sintoma de uma doença que estava por trás dela, chamada pecado. Quando você diz, Ruth, que nós herdamos só de Adão o pecado, eu te pergunto o seguinte: o pecado não é a raiz de todas as outros males que caem sobre a vida do homem? Tudo isso não é fruto do pecado? E aí, que eu te pergunto, se você acredita de que nós somos confederados em Adão, ou seja, há essa federação, nós herdamos isso de Adão, como a senhora disse, o pecado. Mas o pecado em si, ele não é a fonte da saída para todos os outros males. Se ele é a fonte, esses outros males poderiam vir com ele ou não? Então, como é que você vê isso? Então, eu vejo que em Cristo todas as maldições, todo pecado, tudo que era para nos acometer já foi quebrado. Então, hoje nós não temos mais necessidade disso. Sim, com Adão veio o pecado e a Bíblia diz, como por um homem entrou o pecado, também por um homem veio a nossa redenção. Cristo, ele é suficiente. Se nós olharmos para Cristo e se as igrejas tiverem um discipulado saudável, ensinando os irmãos acerca do que de fato é maldição ou pecados repetitivos, eu tenho certeza que as coisas, elas vão tomar um rumo diferente. Até porque igrejas saudáveis, elas não fazem esse tipo de trabalho, até porque quem faz esse tipo de trabalho sempre quer ter algo e quando a gente vai olhar, né, sempre é um sentido lucrativo, financeiro, para dizer que a pessoa passando por aquele processo, ela vai ser liberta, ela vai ser curada, né, e ali vai viver uma vida diferente. Cristo é suficiente. Então, em Cristo, qualquer maldição se encerra, qualquer maldição é quebrada e a pessoa que vem para Cristo, ela precisa ter essa consciência. Betão, vou te fazer também uma palavra. No seu livro, O Peregrino, Bunyan vai dizer que ele carrega um grande fardo. Eu quero acreditar, pelo que eu li do Peregrino, que Bunyan tem aquilo como todas as mazelas e costumes e heranças que ele traz do mundo de pecado, que é um fardo que o peregrino carrega. Mas Bunyan diz que quando o peregrino chega na cruz, aquele fardo cai automaticamente. Caindo o fardo, ele é substituído pelo fardo leve de Jesus. O que eu te pergunto, precisaria a gente definir e ver como é que o senhor crê do seguinte: a maldição hereditária que o senhor acredita que nós carregamos em algumas coisas, ela vem até a cruz? Ou mesmo após a cruz, este fardo continua sobre a vida da pessoa? Porque a Ruth disse uma coisa interessante, de que as igrejas sérias ensinam os seus membros,
Mas e quando o membro não tem ciência de quem ele é em Cristo? O diabo pode usar essa ignorância desse crente para continuar escravizando ele a coisas antigas? Bem, parece que estão 2 debates aqui. A Ruth e o pastor Joaquim estão falando de outro assunto, que não é o assunto colocado aqui. Então, eu não estou aqui discutindo em nada a insuficiência de Cristo. Seria uma grande heresia. Cristo é totalmente suficiente. Aquilo que ele fez, a obra que ele fez é totalmente suficiente. O remédio, ele é poderosíssimo. Nós não estamos aqui, em maneira alguma, discutindo a eficácia do remédio. E também não estamos promovendo nenhum tipo de evento. Eu estou dizendo, pela minha experiência, né, que quem não viveu não sabe, né? Não sei, quem viveu 8 anos na África e viu as pessoas sofrendo. Porque nós vemos aqui as macumbas que tem por aqui, isso aqui é tudo showroom. A fábrica é lá. Né? Então, não venha dizer assim, isso não é nada que eu tenho Cristo. Vai lá enfrentar. Vai enfrentar porque Paulo disse, olha, não desconhecemos os seus ardis. Não pensa que o inimigo é assim, né, eu tenho aqui, chega de bravata, né, e cheio de sapatinho de fogo e voltinha pra cá. Judas também orienta isso, né? Eles falam daquilo que não conhecem. Que não conhecem. Né? Então, conhecer e nem mesmo o anjo teve a capacidade, a coragem. Mas ele disse, o Senhor te repreende. Então, quer dizer, o mundo espiritual é real, Betão. É muito real. E conhecer o mundo espiritual e usar as armas corretas. Então, eu estou definindo aqui o seguinte. Existem muitas vulnerabilidades. Elas não são iguais para todos. Veio a Covid. Na mesma casa, um pegou, outro não pegou. Então não tem Covid porque o outro não pegou? Não, tem, o outro morreu. Então, por que vamos estudar a vulnerabilidade daquele ser e dizer, olha, eu posso te ajudar nessa vulnerabilidade fazendo isso, isso, isso. O remédio é Cristo? 100%. Ele é suficiente? 100%. Eu tenho que fazer cursinho da tia, do tio, do apóstolo XYZ e pagar R$720? Não. Eu tenho que, na verdade, ser ajudado a viver aquilo que Cristo conquistou. Eu tenho que ser aconselhado, eu tenho que ser ajudado, e realmente as pessoas querem fazer tudo por atacado, quando individualmente Cristo ensinou a pescar na rede e ensinou a pescar no anzol. É o tipo de... Não, até na rede lá o que Jesus faz é totalmente diferente do costume judeu. Exatamente. E os judeus pescavam por arrastão. Isso. Lá em Lucas 5, Jesus manda jogar a rede ao fundo, bater tarrafa. Porque os peixes não estão na superfície. Então parece que vale a pena ensinar, né? O que é uma coisa e o que não é outra. As águas do mar da Galileia são as águas doces mais profundas do mundo, porque estão a menos de 212 metros do nível do mar. São águas doces, os peixes mais profundos, que precisam de resgate. E o resgate não é o mesmo de alguém que veio de uma família fácil, tranquila, e tem situações fáceis. E tem pessoas que têm situações complicadas, difíceis, que precisam de ajuda, e nós estamos aqui para declarar, nós vamos até o fim pela sua libertação completa, não com outro remédio. O remédio é Jesus, o remédio é a libertação. Mas não simplifique e nem coloque todo mundo na mesma medida. O que você está dizendo é o seguinte... a grande saída. Deixa eu ver se eu entendi, para mim voltar para o Joaquim. O que o senhor está dizendo é o seguinte... Cristo é a fonte libertadora. 100%. Mas nem todo mundo que chega a Cristo consegue, no primeiro impacto, ser liberto de todas as maldições. É isso? O senhor está dizendo que tem pessoas que carecem de uma ajuda para que ele chegue à compreensão de quem ele é em Cristo? É isso? Sim, as pessoas precisam ser olhadas individualmente e não dizer assim, aconteceu ou não aconteceu. Por que tantas pessoas estão preocupadas com isso? É tudo uma questão de medida. Se você olhar tudo na vida, é medida. A medida que fez o inimigo cair, 1/3 caiu por quê? A medida que fez Judas entregar o Senhor e trair, a medida aconteceu por quê? Então, tudo é uma medida. Por que Satanás vai tentar Jesus? Ele tinha maldição? Ele vai tentar Jesus porque ele sabia que o elemento de Adão, que poderia estar aí, ele seria o último Adão, ele queria forçar, mas não conseguiu nada. O príncipe desse mundo se levanta, ele nada tem em mim. Isso é uma grande declaração de vitória. Pastor Joaquim. Pastor Joaquim, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, eu acredito piamente que chegou-se em Cristo, eu acredito. Até porque aquele livro Peregrino me ajudou muito no começo da minha fé. Que eu cheguei em Cristo e acreditei de verdade. Cheguei aqui
todo o fardo do diabo que eu carregava foi arrancado pelo poder da cruz. Mas Jesus conta uma parábola de que 2 filhos, parece-me que um deles, o que ficou em casa, é pior do que o que foi embora. Porque o que ficou em casa, além de não respeitar a autoridade do pai, parece que ele não sabe quem ele é de verdade. Porque tem lá... Tudo era dele, tudo era dele. Tudo é teu, você nunca desfrutou e tal. Que não quis. É o que eu tô te perguntando, que parece-me que é o que o Betão tá dizendo. A pessoa não saber quem ela é em Cristo e a pessoa não ter plena convicção ou plena clareza do que Cristo representa para ela, não poderia abrir uma brecha para que Satanás, olha bem a pergunta, poderia, eu não estou dizendo que é, poderia abrir uma brecha para que Satanás continuasse escravizando essa pessoa? Tá. Posso responder, pastor Sim, Calixto? pastor, à vontade. Eu tenho pelo menos 41 anos de ministério apologético. Por 18 anos eu fiz um trabalho chamado Cruzada Litoral para Cristo, alcançando os espíritas na noite de Iemanjá, lá na Praia Grande, lidando diretamente com o demônio. Eu trabalho com isso há 41 anos, viu, Bispo Betão? Então eu quero dizer para o senhor também que eu já tive em vários países africanos de me deparar com feiticeiros, bruxos, dos mais diversos. Tive, por exemplo, lá numa cidade chamada Veracruz, no México, tive a oportunidade de evangelizar o maior bruxo da cidade de Veracruz, onde os ônibus passam e tem que pagar pedágio para ele, os carros. Enfim, Deus me deu autoridade. Agora, a gente tem que entender uma coisa, porque essa questão de pecados de antepassados, não existe isso quando a pessoa está em Cristo, ela de fato é uma nova criatura. Agora, se você quer repetir os pecados dos teus pais, aí é uma questão comportamental, não é um demônio que acompanha a família. Veja, eu não nego aqui o segundo fator da sua pergunta, que é a questão do discipulado. Então, a pessoa, por exemplo, era um feiticeiro. O pai dele era feiticeiro, o avô dele era feiticeiro. Então, esse indivíduo, claro, o texto é muito claro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração de quem? Daqueles que me odeiam. Eu pergunto, qual é o cristão que odeia a Deus? Porque o texto diz daqueles que me aborrecem, mas se você fizer uma exegese do texto, o texto é muito claro. Daqueles que me odeiam. Qual é o cristão que odeia a Deus? Então, se você é um cristão, você não odeia a Deus, você ama a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você é, de fato, uma nova criatura e aí você está liberto. Então a gente tem que entender esse posicionamento. Agora, uma pessoa que estava na feitiçaria, na macumba, no candomblé, na idolatria, o diabo vai vir com toda certeza, ele vai vir e vai querer reivindicar alguma coisa. Mas ele não tem direito. Ah, essa pessoa der brecha. Quem é que não dá brecha aqui pro diabo? Quem é que não dá brecha para o diabo? Então essa questão é uma questão que a gente tem que analisar do ponto de vista mais psicológico do que espiritual. Então esta pessoa, além do lado espiritual, que é o discipulado, que a igreja não realiza, e por causa disso, o diabo faz uma festa na vida de muitas pessoas, intimidando, colocando medo, colocando depressão, colocando angústia, colocando um monte de coisa que ele não tem direito. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você ainda está preso a algum pecado dos teus antepassados, você tem que vir para Cristo. Você tem que entender a tua posição em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. Então, se você é uma nova criatura, o diabo não tem nenhum direito sobre você. Então, você não tem que ter medo de macumba, não tem que ter medo de comer o acarajé da baiana, que é do candomblé, não tem que ter medo, por exemplo, de escuro, de mal olhado, não tem que colocar um adesivo, como alguns crentes colocam. Olho gordo, tá amarrado. Ora, por favor, não tem maldição sobre você. E o medo não é uma maldição em si. Os discípulos sentiram medo. Sim, todo mundo pode sentir medo. Sim, então a gente precisa entender quem de fato nós somos em Cristo. E aí a igreja falha. A igreja falha quando não discipula, quando não ensina a pessoa
que ela está em Cristo, ela é uma nova criatura, não tem mais nada a ver com o passado então, do pai dela. Então, com isso, eu faço a pergunta de novo ao senhor. Sim. De novo, quando o assunto não é a pessoa, mesmo em Cristo, como aquele filho era filho, vivia dentro da casa do pai, nunca saiu. Mas ele não tem pleno conhecimento de quem ele é de verdade. Ou ele não age como ele deveria ser. E aí a pergunta. O então, diabo pode usar dessa brecha, dessa ignorância, mesmo a pessoa, porque olha, existe uma coisa aqui, Não tenha dúvida, Paulo disse assim, o diabo vai vir. Então, é o que Paulo diz aqui, ó. Paulo diz assim, e aí eu reitero a pergunta. Paulo diz assim, já que vocês foram libertos uma vez, eu estou parafraseando o texto, não vos meteis de novo debaixo do jugo. Porque aquele a quem vocês servem, a desse sois servo e ele é o vosso senhor. Não é isso que Paulo escreve? Sim. Então te digo o seguinte, Paulo está deixando claro lá que não é o antigo rei que vem e pega a pessoa como escravo. É a pessoa que se submete à escravidão de novo. Aí é o que eu te digo. É uma decisão pessoal, né? É uma decisão. Então, mas isso não é por causa da ignorância dela não saber quem realmente ela é em Cristo e o que ela herda em Cristo. Falta de discipulado. Agora a gente tem que entender que qualquer pessoa que der lugar ao diabo, ele vai fazer a festa. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Mas ele não tem direito. Porque aí eu vou perguntar o seguinte pra você. Porque, ó, Ruth, agora, você não pode negar isso. Nós temos dentro da igreja crente de 50 anos que quando vê um gato preto e uma escada não passa de baixo. Supersticioso, tem crente que consulta horóscopo. Então, agora quando é que a igreja anda ensinando sobre isso? Então, é isso que eu estou lhe perguntando. Então. Uma brecha da pessoa não saber realmente que ela é em Cristo pode abrir uma brecha em um caminho para que ela acabe sendo prisioneira de pecados antigos. Vou lhe fazer uma pergunta para o senhor. O texto vai dizer que Jesus chega numa sinagoga e Lucas, o médico, dá um detalhe dizendo que de maneira nenhuma aquela mulher podia se endireitar. É o médico que está dando o diagnóstico. Beleza, Jesus vai lá curar ela, mas não é essa a questão. A questão é que Jesus reconhece a filiação dela a Abraão. Essa filha de Abraão, o que ele negou aos fariseus. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Isso. Mas dela Jesus reconhece. E a doença lá não é física, porque os médicos não puderam fazer nada, Lucas diz isso, dando o diagnóstico. O tempo não curou. A religião não resolveu. Porque Jesus diz uma palavrinha. Um espírito de enfermidade. E aí Jesus termina dizendo, essa filha de Abraão, em quem eu reconheço a filiação dela a Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra. Jesus disse assim, Ruth, para depois você responder isso para mim. Uma pergunta para o senhor. Essa filha de Abraão, há 18 anos, está escravizada por Satanás. Como é que vocês me explicam isso? Como é que pode uma filha de Deus, de aliança abraâmica, estar aprisionada por um espírito de enfermidade que é diabólico? Tá, isso é o seguinte, pastor, a pergunta é muito boa e a gente pode responder o seguinte. No Antigo Testamento só existe um evento em que houve expulsão de demônio, só um, que foi Davi quando estava tocando a harpa. É o único exemplo veterotestamentário de expulsão de demônios. E olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus vem, o poder dele é evidenciado, autenticado, reconhecido de que maneira? Pela expulsão de demônios, pela curar os enfermos, libertar os oprimidos e daí por diante. Então esta filha de Abraão ainda estava como filha de Abraão, não como filha de Cristo no sentido do Novo Testamento. Então há uma mudança de paradigma entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu concordo perfeitamente com o que o pastor Joaquim disse em relação de estar em Cristo, nós não temos maldição. Mas esse também ainda não é a essência do debate. Eu só queria deixar claro que algumas questões que a missionária Ruth chegou a falar em relação a vender curso, essas coisas, ao que eu sei aqui o pastor Betão não está vendendo curso, nem eu. Não, tem então, isso, tem, por exemplo, não me referi a vocês necessariamente, mas tem muita gente que está por favor. E outros que realizam aí. Por isso que assim, o Jerônimo Onofre, tem
muitos outros. Chama eles para outro debate, então. Eu quero deixar, claro mesmo. o seguinte, esses autores que o senhor citou, eu não comungo com as ideias que boa parte eles têm. Não comungo. Mas então, influenciaram uma geração. É igual o petista, pastor, que não diz que é petista, infelizmente. né? Então, aí é outro debate. Se quiser debater aqui sobre direita, esquerda, enfim. Mas o que acontece? O tema do debate é: podemos herdar os pecados e a maldição dos nossos antepassados? Eu não defendo venda de curso para poder libertar as pessoas, sessão de descarrego. Vitor, não, só para deixar claro. Então vamos ser bem objetivos. Sim, é porque foi citado isso. Ou não os pecados dos nossos antepassados, essa é a pergunta. mesmo depois de convertido? Então, não, mas aí o senhor acrescentou o mesmo depois de convertido. Então, eu deixei bem claro. Falando para crente aqui. Não, nem Estão falando para crente. Não necessariamente. Desde o começo do debate, eu deixei claro que quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não herdo a maldição se eu estou em Cristo dos meus antepassados. Ótimo. Isso não quer dizer que o que os meus antepassados fizeram enquanto pactos, que o inimigo não tenta legitimar o seu poderio. Mas ele tem esse direito? Não tem direito, porque Jesus amarrou o valente. Mas ele é mentiroso. Jesus amarrou o valente. Aí, gente, deixa ele concluir. Ao Jesus amarrar o valente, que simbolizado por Satanás, ele expulsou ele e me libertou de todo e qualquer pecado. Por isso que esse fardo do John Bunyan, que escreve esse livro maravilhoso no presídio, por pregar a palavra de Deus, a gente está livre. Agora, o que acontece? Quem não está em Cristo Jesus, quem não recebeu Cristo, está debaixo de uma maldição. Com toda certeza. E a essa herança, as pessoas herdam o pecado e as maldição dos seus pais. O único que pode desvincular esta maldição é o Senhor Jesus Cristo. Não por meio de curso, não por meio de obras, de sal grosso, não. Por meio da cruz do Calvário. Amém. Então, é isso que eu defendo. Agora, dizer que o fato de eu estar em Cristo, que eu não vou ter retaliações espirituais, que eu não vou ter perseguição espiritual. Eu como acarajé, eu não tenho medo de macumba, nada disso. Agora, eu não posso menosprezar o poderio do inimigo, porque o inimigo tem poder. E foi dito aqui que todos nós, em algum momento, damos brecha. Eu não tenho medo. Eu sou pastor. Eu vou contar uma coisa aqui. Só para finalizar. Porque o senhor vai ver, vai me crucificar na internet. Tá. Mas eu vou falar. Vai lá. Expulsar demônio, isso é uma prática comum dentro do pastorado. É uma coisa que a gente não pode temer de jeito nenhum. Agora, dizer que a gente pode ir para a guerra de peito aberto e que tá tudo certo, que não vai ter retaliações, isso existe no mundo espiritual. E depois eu quero citar, pelo menos, eu tenho 8 passagens de punição dos pais dos filhos na Bíblia. O que eu queria perguntar uma coisa para o senhor inclusive é o seguinte, depois de salvo. Depois de salvo. O que eu iria perguntar para o senhor é o seguinte, preste bastante atenção. Um cristão chegou na cruz, ele é liberto. Isso eu acredito. Pode ser que você... Não, é o que eu creio. Eu creio. Uma libertação total. Perfeito. Ponto. Mas o que eu perguntaria ao senhor é o seguinte, porque a gente vê cristãos ainda católicos. Por exemplo, na Semana Santa tem um monte de crente aí que não come carne, com medo de espirrar sangue. Tem um monte de crente que faz isso. Me chama por churrasco. Eu também vou. E eu quero é que se lasque. Eu quero mais é comer. Bem lascadinho. Ainda mais se eu não pagar a conta, Betão. Vamos lá. Mas o que eu digo ao senhor é o seguinte, pastor, Vitor, a mesma pergunta que eu fiz ao pastor. A ignorância de algumas vezes a pessoa não saber quem ele é em Cristo e o que ele herdou em Cristo. Essa semana mesmo eu atendi um crente desde a infância, mas que tá com medo porque terminou o namoro da macumba que a namorada pode fazer. Então, a pergunta é, quando a pessoa não sabe quem ela é em Cristo, o que ela herda, essa ignorância pode abrir brecha para que Satanás tente trazer de volta ou escravizar essa pessoa a alguma coisa antiga? Como é que o senhor vê isso? Existe uma diferença entre possessão e opressão e seta. São 3 coisas diferentes. E as pessoas muitas das vezes confundem. O inimigo não tem mais poder. É impossível um crente ficar possesso. É impossível. Não cair endemoniado. Era crente. É porque é desviado ou então nunca aceitou Jesus. Nunca nasceu de novo. Então, assim... eu já orei pro dirigente ciclo de oração caiu endemoniado. já vi. Explicar isso aí. É porque ou nunca nasceu de novo ou se desviou. Agora, a pessoa ser oprimida
Isso já aconteceu certamente, a gente em algum ambiente percebe que há uma opressão externa. Há um peso, é um né? peso. Então, o que é aquilo? É o inimigo tentando, por medo... Ou a consagração que existe no ambiente. Perfeito, há uma consagração inimigo. E o que é uma seta? É um dado inflamado do maligno que ele lança sobre alguém para atingi-lo. Só que sempre do lado externo. Então, o crente que ainda não se apropriou dessa herança bíblica, do escudo da fé, ele está suscetível a ser atingido pelo inimigo. Ser atingido é uma coisa, ser possesso é outra coisa. Então, assim, existem demônios que ele trabalha, se os pais daquela pessoa fez teve uma herança de um pacto geracional. Naquela pessoa que aceitou Cristo, aquela pessoa está livre. Isso não quer dizer que o inimigo não venha tentar reconquistar território, oprimi-la externamente. Aí o pastor Joaquim disse muito bem, essa pessoa não tem mais legalidade. Agora, evidentemente que o mesmo crente... assim o diabo vem querendo tomar oprimir, o território que era dele ainda. Exato. Olha, Paulo diz uma diz uma coisa, lá em Lucas vai dizer, em Atos 16, que Paulo tentou entrar na Ásia, mas foi impedido em Bitínia pelo Espírito Santo. Depois, o único lugar na Bíblia está lá, ele diz, e o Espírito de Cristo não permitiu. Sim. Talvez até porque Paulo não tinha percebido. E as guerras ainda, que ele enfrentou em Éfeso? Não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Lucas usa o mesmo termo que o próprio Paulo usa para depois escrever e dizer assim, eu quis ter convosco, para compartilhar convosco, a igreja de Roma, alguns dons espirituais, mas Satanás me impediu. Aí o crente triunfalista diz, não que Satanás não tem poder nem nada. É assim, impedimento é traduzido como criou barreiras ou uma trincheira para que eu não pudesse passar. A pergunta é, Ruth, e aí? Como é que o diabo pode impedir um apóstolo? Vamos lá. Eu fui anotando um monte de coisa. Vocês falaram 40 minutos, agora deixa eu falar. Então, o Bispo Betão está chamando para a Bíblia. Se bem que ele participa de debate e não traz Bíblia. Mas vamos lá. Aliás, ele está chamando para ficar no assunto. Então, vamos usar a Bíblia. Porque o debate fica fraco se não tem Bíblia. Então, vamos para João, capítulo 9, versículo 1, que diz assim... Chamou para briga, hein, Betão? E passando o nome dela é Ruth, que é amiga. E é benigno. Então, ela está negando. Não, mas ele me chama de Jezabélica nos debates. Vamos lá. Bom, se ela assumir isso é outra coisa, mas não, foi o senhor que chamou. Não, se ela assumir, né? Aqui é o seguinte, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus automaticamente operou um milagre, não houve nenhum tipo de sensacionalismo aqui, e na Bíblia ninguém passou por um processo de quebra de maldição. Então, eu gostaria de saber qual é a base bíblica, a não ser textos desconexos que vão usar para defender a maldição hereditária. O tema do debate ainda é, podemos herdar o pecado e as maldições dos nossos antepassados. Isso aqui deságua na maldição hereditária, como foi me passado quando me convidaram para vir para o debate. Mas aí foi falado o seguinte, se o remédio é suficiente, tá? Então, se o remédio é suficiente, quem é aqui que toma um remédio e sabe que ele é suficiente vai tomar um outro remédio? Não tem porquê. Então, assim, para que trazer, uma opção secundária? Quais são as armas corretas para uma pessoa ser liberta? Cristo, Bíblia, ensino, oração. E a culpa da pessoa não saber que ela é em Cristo, já foi falado, mas eu vou repetir, são das igrejas que não ensinam de forma adequada. O texto de Êxodo, capítulo 20... Mas essa não é a pergunta, Ruth. A pergunta não é a responsabilidade da igreja. A pergunta é, se essa pessoa não tem ciência de quem ela é em Cristo, a plena convicção de que nada tá... A pergunta é, a ignorância espiritual dessa pessoa pode abrir uma brecha? Essa é a pergunta. Não, a ignorância espiritual não abre brecha. O que abre brecha é o pecado. O pecado que ela vai cometer por não ter essa ciência de que ela está ou não, enfim, debaixo de uma maldição. Eu penso que, para mim, eu participei de um outro debate com o pastor, ele falou sobre você vir para um debate armado, trazer pedras e tudo. Eu prefiro, pastor, não carregar nas minhas mãos sangue. Ao invés, se acha que é para carregar pedras, para lançar, que carregue, que seja. Mas eu não vou carregar sangue de pessoas inocentes que estão agora descendo para o inferno porque estão se culpando de coisas que Cristo já se perdoou. Então, assim, a igreja precisa ter esse discipulado, a igreja precisa trabalhar essa pessoa. O texto que o pastor usou de Êxodo capítulo 20, se a gente ler o versículo todo e o próximo, nós vamos saber que aquela questão ali da terceira e quarta geração, que é um dos textos que são mais usados para defender a maldição hereditária, naquele contexto ali, as pessoas moravam em clãs, então morava o pai, os filhos, os netos e
cujos bisnetos. Então, quando a maldição viesse, cujo único motivo seria a idolatria, a maldição só viria por causa da família cometer idolatria. Inclusive, depois, Daniel vai orar pedindo perdão a Deus pela idolatria que seus antepassados haviam cometido e ainda usam esse texto para respaldar uma maldição hereditária que estava, inclusive, sobre Daniel, que era uma pessoa que não havia pecado, que isso aí só são textos desconexos. Essa maldição viria, abrangeria a toda a família, né? As 4 gerações. Mas a misericórdia de Deus se estende até 1000 gerações daqueles que o amam. É como o pastor falou, quem ama a Cristo, ele não vai nem herdar, nem acreditar e nem cometer nenhum tipo de pecado a ponto de que Satanás tem influência sobre a vida dele, principalmente possessão também. Ok. Eu entendi muito bem o que a Ruth falou e a Ana Maria de Mogi das Cruzes faz uma pergunta. O que dizer de filhos cujos pais estavam na homossexualidade e vícios e após a conversão caem nos mesmos erros? Ponto. A questão aqui agora é o seguinte. É muito bonito a cruz, liberta. Eu até digo porque é o seguinte, eu tive problema com droga, aceitei Jesus. Nunca mais, desde aquele dia, eu usei droga ou qualquer outro tipo de vício e tal. Eu tinha um irmão que era traficante e também viciado em droga. No dia que ele aceitou Jesus. Nunca mais. Hoje ele é pastor, nunca mais. Mas o terceiro irmão, que famíliazinha boa minha, né? Também viciado em droga. Precisou de um período de libertação. Eu estou baseando o que o Betão disse. E aí, Betão, eu volto para você do seguinte. Como entender uma pessoa que é liberta em Cristo, uma família que é liberta em Cristo, que a gente acredita na libertação, mas que a gente vê os filhos, mesmo crentes, depois acabarem caindo nos mesmos erros do pai. Os seus filhos? Nos mesmos erros do pai, nos mesmos erros tal. A pergunta que eu faço é, calma, Ruth, a pergunta que eu faço é, isso é um pecado hereditário? Eles herdaram alguma coisa? Ou isso é a convivência? Isso é, eles copiaram de alguma forma os mesmos costumes? Como explicar isso? A gente não está falando de culpa, nós estamos falando de consequência. Então, obviamente que a responsabilidade individual sempre é individual. Não adianta querer colocar um vitimismo, sabe que eu sou assim, que é meu pai, meu bisavô, meu tataravô naquele dia. Então, crente Gabriela, crente Gabriela. Esse vitimismo, assim, né? Cresci assim, você sempre assim. Isso é que precisa quebrar a maldição da cultura agora, outra coisa. Né? Então, Betão, essa pergunta que eu faço. Essa condição... Será que a cultura também não está tão enraizada que acaba mesmo essa pessoa nascendo liberta, sendo liberta, carregada para isso? Nós precisamos, então, assim, é muito ingênuo você ignorar a realidade. Né? Você pode usar as bravatas aí que você quiser, tal, dizendo que isso, aquilo outro. Se alguma situação não lhe cabe na individualidade, então ela não pega em você. Então, se eu vou chamar alguém, por exemplo, de Jezabel, a pessoa não é, isso não pega. Claro, então, não pega. Obviamente. Mas não deixa de ser debochado, né? Se incomoda é outra coisa. Né? O senhor tem idade de ser meu pai. Se incomoda é uma outra coisa. Eu prefiro... Só corta pra mim aqui. Eu prefiro olha que aqui. Não incomode. Olha aqui, eu prefiro os irmãos não vieram... Olha, corta pra mim, corta pra mim. Os irmãos vieram aqui para um debate teológico. Se vocês querem ofensa pessoal, vou pedir para os dois levantar da mesa e disputar em outro lugar. Aqui 100%. Vocês vieram para um debate teológico. Amém. E vamos manter no campo do debate teológico. Óbvio, usando a Bíblia. Me perdoe, pastor Betão, te amo com muito amor em Cristo. Missionária Ruth, te amo com muito amor em Cristo. Mas se os irmãos não tiverem condições de deixar as diferenças pessoais do lado de fora, aí não dá pra gente continuar o debate. 100%. Querido Bispo Betão. 100%. Por isso que a vulnerabilidade que a pessoa vai apresentar, ela tem que ser tratada. Por isso que isso é a anamnese. Olha, qual é a sua situação? Você falou, a terceira geração sofreu aquela dificuldade. Puxa, não, você não está em Cristo. Você não está liberto. Aí vem um montão de rótulos sobre a pessoa que não vão ajudar a libertação. E o que o senhor daria, que nome o senhor daria a isso? Como a menina perguntou para nós. É a questão da posição. Você vê que a Bíblia é um livro de posição. Até que todos cheguemos.
Mas até que cheguemos lá, vamos pregar o processo. Eu não quero abandonar ninguém aqui atrás. Eu vim O aqui senhor para diz, declarar. quando Paulo diz, até que cheguemos à estatura de varão De perfeito. varão perfeito. Até que cheguemos a um processo. Paulo fala em Romanos 5, ele fala, eu estou em Adão. Em Romanos 6 ele fala, a carne está aqui. Em Romanos 7 ele fala, ó o mundo aí. Em Romanos 8 ele fala, mas eu estou em Cristo. Então é maravilhoso você entender que você sai do 5 para o 8, tem um processo maravilhoso de posição. Então, olha qual é a nossa posição. Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha! Se você desfruta dessa posição e consegue estar nessa posição, você vai exibir contra o inimigo grande vitória. Agora, não ignora o ambiente, não ignora o ataque, não ignora a vulnerabilidade, não ignora a anamnese e o aspecto anterior que existe, porque o inimigo vai usar disso para atacar. E se você colocar todos debaixo da mesma régua, você não vai ajudar e vai deixar pessoas para trás. Então essa é a essência do meu posicionamento aqui. Eu sei que o pastor Joaquim gostou de levar os livros aí. O Maicon de Santo André faz uma pergunta. Na Bíblia encontramos textos que mostram demônios dominadores, não sei se mostra, de territórios, não sei, de países, famílias e etc. Se houver brecha, a maldição pode voltar, querido pastor Joaquim? Posso sugerir esse tema como um debate aqui, Sim, por exemplo, pastor, sobre espíritos territoriais? Legal. Será que tem demônios aí? Territoriais, né? Que agem São Paulo, no território, Rio de Janeiro, demônios em um específicos? país e tal. É um bom tema. Eu não vou responder essa, eu quero responder a anterior, porque é muito importante. A pessoa está com um problema na casa dela. Isso seria um debate interessante. O marido Os dela... espíritos territoriais. Põe aí. E realmente Conta existem? comigo. Então, porque fica aqui a pergunta, né? Se existe um anjo de classe especial para defender Israel, será que não existe um anjo de classe especial caído para atacar Israel? E me chama pro debate, que eu venho, hein? Não, porque parece que a Bíblia diz lá tem o príncipe da Pérsia, Então, por isso que eu tô perguntando, porque o Miguel é declarado, ele é o príncipe da tua nação. E que briga pela tua nação, pelo teu povo. Então a minha pergunta é, se existe um anjo que defende exclusivamente para a defesa de Israel, será que não existe um demônio caído exclusivamente que ataque Israel? É só uma pergunta que vai ficar próximo do debate. Vai lá, Joaquim. Eu quero responder a nossa ouvinte anterior, nossa telespectadora anterior, falando do problema da família dela. O marido era homossexual, e aí o filho se converteu e é homossexual. Eu duvido, me perdoe, eu duvido a conversão do teu filho. Eu duvido, desculpa. Eu acho que ele não se converteu. Eu acho que ele pode ter se tornado crente, diferente. Agora, o texto aqui, porque a Bíblia vai falar, e para mim, a Bíblia é a palavra final, é muito clara. A nação de Israel tinha um problema. Eles chegaram lá para Deus e falaram assim, olha Deus, os dentes dos filhos se embotaram. Por quê? Porque os pais comeram uvas verdes. Sabe o que Deus faz? Deus diz assim para eles, vocês nunca mais vão dizer esse provérbio em Israel. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Está aqui, ó. Êxodo capítulo 18, verso de número 20. Ezequiel, é muito claro. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer o que é reto, o justo certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então aqui, o texto da Bíblia, por favor, depois, leia todo Ezequiel, capítulo 18. Você vai entender que não tem nada a ver com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, bisavô, tataravô. Tem a ver com as suas atitudes hoje. Então você precisa ser liberto. Se está no homossexualismo, se está na feitiçaria, se está na jogatina, aonde você estiver numa vida de pecado, você tem que se posicionar. Você tem que abandonar o pecado.
você tem que viver uma vida para Deus. Então, para de ficar buscando bode expiatório. Porque é muito simples, Calixto. O pessoal da quebra de maldição hereditária, esse pessoalzinho, fica aí, infelizmente, não assumindo a sua responsabilidade e dizendo assim, colocando é meu no avô, tapete a culpa. é meu pai, é o terreno onde eu moro, é a casa mal assombrada, é a casa do feiticeiro, é isso, é aquilo. Não, não é nada disso, é um posicionamento em Cristo Jesus. Nisso eu sou obrigado a dar a mão palmatória e até usar aqui um acontecimento bíblico. Eu acho que pode, né, que pode ilustrar isso. Eu acho, se eu cometer um erro aí, vocês que são os teólogos vão me perdoando. Parece que pegaram o corpo de um profeta e jogaram numa cova. E quando o corpo bateu nos ossos, o homem reviveu. Então Então parece que tem muito mais influência o santo num ambiente, quando ele chega, do que propriamente o ambiente sobre ele. Não é muito fraco também essas expressões de que, é porque aqui era um centro de macumba. É porque aqui minha avó bateu tambor. Pô, parece que quando o crente chega, que é o que aconteceu com Filipe, chegando em Samaria, mesmo que lá era dominado por espíritos, né, que era lá, que dizia que ele era até um deus, que era o Simão, o mago, parece que tudo muda com a presença de um homem de Deus. E aí, Vitor, como é que é? A pessoa vai ficar amarrado também a isso, e aí também não é uma transferência de responsabilidade? Eu gostaria aqui também, pastor, de apresentar algumas razões, exemplos bíblicos, que mostram pra gente a questão dos pais herdarem os pecados, os filhos herdarem os pecados dos pais, essa questão que a Bíblia mostra pra gente. Então, por exemplo, primeiro exemplo é o de Adão. Adão cai e todo mundo herda esta culpa adâmica. Segundo exemplo, o filho de Davi morre, segundo Samuel 12:15. Diz que então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. O que é isso? A criança, qual o pecado que a criança teve? Nenhum. Mas o pecado do pai recaiu sobre o filho. Isso é Bíblia. Além disso, segundo Samuel 12:10 e 11, diz assim na parte final do texto: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, e aí daí por diante. Ou seja, a família de Davi foi amaldiçoada por conta do pecado que Davi teve. Isso também é texto bíblico. Além disso, Noé amaldiçoou Canaã. Quem pecou foi Cã. A maldição veio sobre a descendência de Cã, Canaã e diante. Isso também é texto bíblico. Além disso, os 7 filhos de Saul, em 2 Samuel 21, versículo 1 a 14, tiveram que ser mortos para que a praga saísse de Israel. O texto diz que quem pecou foi Saul, mas os filhos levaram a culpa e foram sentenciados. Isso também é texto bíblico. E lá na frente Deus recobra que mate todos eles. Por causa do pecado de Saul. Do pai, exatamente. Isso é texto bíblico. Tá aqui, 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 a 14. Quando Davi peca, Deus mandou o anjo para destruir Jerusalém. Todo o povo iria herdar a culpa de Davi, só que Davi se arrepende e a maldição não cai. Os judeus é um dos povos, ou se não o povo, que mais sofreu na história da humanidade. Quando em Mateus 27, 25, eles dizem assim, sobre a crucificação de Jesus, que o pecado, que a culpa caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por que o holocausto judaico? A Inquisição Católica no período da Idade Média contra o povo judeu. Até mesmo a destruição do ano 70. De Jerusalém, exato. Então, os filhos herdaram a culpa pelo pecado de seus pais. Isso também é texto bíblico. A Bíblia também diz sobre punição de pecados cumulativos. O período da grande tribulação será um período de ira divina contra aquela geração por conta do pecado não só daquela geração, mas das gerações que precederam. Para corroborar com isso, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25 e 26, eu poderia gastar muito mais tempo aqui dizendo. Então, depois eu gostaria de fazer uma exegese explicando Ezequiel capítulo 18, porque a posição que eu defendo é a maldição, sim, os filhos herdam a culpa dos pecados de seus pais. E o único meio de quebrar isso é em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, essa culpa é herdada. Tá, mas aí o senhor está me dizendo o seguinte, até chegar em Cristo Jesus. Sim. Chegou em Cristo, é quebrado isso? E Cristo nos libertou da maldição da lei. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, em Cristo nós somos libertos.
Olha, a Marilene da Moca, Ruth, tem aí alguns textos aí que vocês vão precisar contrapor ou nos explicar. Porque os textos são fortes. A Marilene da Moca diz o seguinte: como explicar a falta de chuva no reino de Davi por uma quebra de aliança cometida por Saul, feita muitos anos antes por Josué, que só foi resolvida com a morte dos filhos de Saul. Foi o texto que falamos. Foi o texto que o senhor citou, a Marilene. Olha, com isso, eu digo, senhor, a nossa responsabilidade. Você vê que o ouvinte tá lá, mas tá ligadão e também procurando lá nas suas crenças, nas suas concepções para combater. Agora, de quem é agora aqui? O senhor é o último, é pastor? Sou eu. É a Ruth? É a Ruth, vai lá, Ruthinha. Eu vou usar um texto de Provérbios 17, versículo 13, para responder o que o irmão colocou, o pastor colocou aqui nos textos que ele trouxe. Provérbios 17, 13 diz: a quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá, não sairá de sua casa. Então, esses textos todos que ele citou, ele está citando a lei da causa e do efeito, e não maldições hereditárias necessariamente. Por quê? Se nós considerarmos, Caim e Abel eram filhos da mesma origem, só que ambos tiveram atitudes diferentes e por causa disso, teve a maldição e o outro não. Se nós considerarmos Abraão, de uma família idólatra, considerado amigo de Deus, né? Quando Deus o chamou, ele rompeu com a prática dos seus antepassados. Ninguém é obrigado porque o pai foi adúltero, prostituto, beberrão, ele também ser. E o que aconteceu na vida de Adão? Um novo começo de uma linhagem que servia a ídolos, mas agora ele está servindo a Deus. Ezequias, né, no texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7, rompeu com a idolatria do pai. A questão do filho de Davi foi a questão também da lei de causa e efeito. O que aconteceu? Davi pagou, ele fez, praticou o que está aqui em Provérbios 17, 13. Ele pagou o bem que Urias fez a ele com o mal. Então, o que aconteceu? Respingou na sua casa, respingou na sua família. Um casal que passa por um divórcio, os filhos, eles vão ter as sequelas, né? Uma pessoa que, da mesma maneira, uma pessoa que se alimenta bem e uma pessoa que não se alimenta bem na casa, o outro tem uma tendência a ter problemas de saúde que o outro não teve. Então, tudo é uma decisão. Isso aí não é maldição hereditária. As nossas ações refletem no filho. A criança morreu, né? Sim, reflete no filho, é uma lei natural. Isso é se fosse uma maldição hereditária, todo mundo teria que passar, então, todos os filhos primogênitos ou os filhos dos outros filhos sucessivamente teriam que morrer. O exemplo de Davi. Tá, mas se é uma maldição, a gente precisa abranger. Quem é que define qual é a abrangência dessa maldição? Deus. Aonde? Êxodo capítulo 20, versículo 5, 6. Mas já foi explicado o contexto. Mas já foi explicado o contexto. Eu não expliquei o texto. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração de quem? A bênção. De que me aborrecem. E a bênção. Quem aborrece? Através de quê? Através de quê? Da idolatria. Não é porque eu cometi algo aqui que meu filho tem que fazer também. Não, mas se for assim, os filhos do pastor Calixto tinham que passar pelo mesmo que ele passou. Vocês não responderam ainda o texto que a ouvinte mandou aqui. Sem causa. E o exemplo de Saul, dos filhos maldições sem causa, elas não se cumprem. Tá, mas a causa da morte dos filhos de Saul foi que Saul tinha pecado. A ouvinte está esperando a resposta. Nós precisamos ter no mínimo. Peraí, vamos lá, vamos dar a resposta pro ouvinte. O ouvinte está perguntando o seguinte. Vamos lá e não emular. Vamos lá, volta a pergunta aí, que eu também gostei dessa daí. Eu quero também entrar nessa briga aí no sentido de ser esclarecido, e o Betão tá fugindo do debate, mas tudo bem. Vamos lá. Como explicar? Emular não. Vocês vão ter que explicar. Tá? A ouvinte está pedindo uma explicação. Como explicar a falta de chuva no reino de Davi por uma quebra de aliança cometida por Saul? Ponto. A primeira pergunta é, então vamos lá, vamos começar a definir? Pronto. Quantos anos se passaram para que aquela terra, aquele ambiente sofresse uma consequência do quê? Falta de chuva. Quantos anos se passaram, mais ou menos?
feito... 3 anos consecutivos, verso primeiro. Não, 3 anos sem chuva. Isso, sem chuva. Não, eu isso. estou dizendo quantos anos se passaram, desde o fato até que não chovesse. Quantos anos isso tem? Saul reinou 40 anos. Eu não sei exatamente o tempo, mas é dentro desse período aí. Então nós podemos supor ali, pela minha conta, parece que é cerca de 20 a 23 anos depois do fato que não chove. Se alguém tiver outra conta melhor... Mas é por aí mesmo. Parece-me que é isso. O fato foi feito aqui, 23 anos depois, a região começa a sofrer secas áridas por causa daquele fato. Então, muitos anos antes por Josué, que só foi resolvido com a morte dos filhos de Saul. A minha pergunta é, o que aquela geração, qual foi a culpa daquelas pessoas que ficaram sem água pelo fato acontecido no passado? E por que eles estão sofrendo a consequência de um ato que eles não fizeram, que eles não tiveram qualquer tipo de culpa? Está aberta a palavra, Bispo Betão? Isso é um exemplo claro das requisições. Então, estamos falando de requisições, estamos falando de vulnerabilidades, estamos falando dessa herança que vem. Então, eu vou ficar dividindo percentualmente. Isso aqui foi herança, isso aqui foi requisição, isso aqui foi vulnerabilidade. Eu estou colocando todas as coisas num cesto declarando, olha, você vai ajudar as pessoas naquilo que elas estão sofrendo de ataque e de consequência, entendendo esse contexto, entendendo essa anamnese, fazendo a análise desse histórico, porque o inimigo vai se utilizar dele. Você vai encontrar uma oposição e não vai vencer essa oposição. Então não adianta você ficar batendo naquela condição sem que você entenda esse passado e diga, olha, é por essa condição que isso está acontecendo. Aí está um caso claro de 2 eventos e casualidades sendo colocados na palavra lado a lado, biunivocamente, para que você faça essa prospecção. Então, vamos dar aqui a palavra ao outro lado. Qual que é a resposta que o senhor, pastor Joaquim, ou que a missionária Ruth dariam por essas consequências? Pessoas estão sofrendo por algo que eles não fizeram, que sequer, talvez, alguns deles tivessem ciência de que tivesse acontecido. É simples. Seria pior. Eu queria recomendar a nossa ouvinte que lesse o texto todo de 2 Samuel, capítulo de número 21. Por quê? Porque é muito claro o texto. Na realidade, o que a gente vai encontrar nesse texto? O pecado específico cometido aí por ele e sua família contra os gibeonitas foi a causa de não ter chovido. Foi o que aconteceu. Mas ok, Joaquim, ok. Mas eu quero saber o seguinte, não pode dar pergunta não. Não pode dar pergunta não. E o que aquelas pessoas de 23 anos depois têm a ver com o pecado de Saul? Essa passagem, então, ela é importante para nós. Por quê? Porque durante o reinado de Davi, houve aí, de fato, esse período que não choveu, que veio a fome, que durou 3 anos. Agora, por outro lado, a gente tem que entender, porque Davi buscou conselho de Deus. E o que aconteceu? A fome veio por causa da atitude de Saul. A fome veio porque sua família era uma família beleza, Joaquim, tá certinho. Mas a pergunta que eu fiz é o que eu tenho a ver com isso? Ele tá tentando se esquivar da resposta. Deus tá chamando o povo. Então vamos lá, Ruth. O que vai responde sem eco-nheco. Eu quero saber o seguinte. 23 anos se passou. Tinha famílias ali que sequer conheciam o fato. O que nós temos a ver com isso? Por que nós estamos sofrendo por um pecado que não foi nós que cometemos? Então, nesse caso, primeiramente precisamos explicar. Isso ali não foi uma maldição hereditária. Ali foi o resultado da violação de um pacto. Então, se eu violo um pacto, como, por exemplo, um casamento, os meus filhos, eles vão sofrer as consequências disso também. Não é só filho, mas também neto, enfim. Porque eles vão... se tornar pessoas feridas devido àquilo ali que aconteceu, precisa passar por um tratamento. Às vezes, o que aconteceu ali? Houve a violação de um pacto. Sendo assim, aquela seca funcionou como um convite ao arrependimento para que aquelas gerações se voltassem a Deus. Porque Deus, o que Deus estabelece desde o princípio? Que o povo não deve ser idólatra. O que o povo faz? Sempre idolatrando, sempre quebrando princípios, sempre violando os pactos, as alianças que havia feito. Isso. E Deus, ele vai chamar a atenção do povo. Então, Deus tem suas maneiras. A sua explicação é que, de alguma maneira, aquela geração
também estava violando o pacto, estava violando de alguma maneira os pactos com Deus, e aí eles herdam... Sim. Não, isso não tá e aí eles são representante da nação. Isso não está no texto. A gente não pode se esquecer que era representante da nação. Não, pastor. Aí essa disciplina. Desculpa, não dá. O senhor tá... Desculpa. Não, tô falando da nação de Israel. Mas assim, vocês estão forçando o texto para defender uma tese. É quem defende maldição hereditária nesse texto. Não, mas isso aí não é uma maldição hereditária. Isso é a violação de um pacto que aconteceu e Deus chamou esse povo para uma disciplina coletiva. E aí deixa eu te perguntar, Ruth, quem violou o pacto? O povo. Não foi o povo. Por exemplo, não foi o povo. Escute. A cidade de Sodoma e Gomorra. Houve uma violação de pacto. Quantos morreram lá em Sodoma e Gomorra? O texto não diz Joaquim, eu quero saber quem violou o pacto. O debate. O texto responde. Saul violou o pacto quando ele quebrou a aliança então, e Deus deixa eu te perguntar, o povo. E o que eu tenho a ver que não sou família de Saul? Pronto. Não tenho nada a ver. O que eu tenho a ver se eu tô pagando o pecado do Saul? Agora eu vou perguntar pra irmã que tá assistindo o que ela tem a ver com o que o Lula tá fazendo com o Brasil, que tá quebrando o Brasil e todo mundo tá pagando a conta. Não, pastor, permita a minha vida. Peraí, deixa a Ruth terminar. Deixa a Ruth terminar, que o argumento dela é bom. Mas aqui não é consequência. Mas Davi tomou providência. Davi tomou providência pra reparar do Congresso. O que eu tenho a ver com a palhaçada do Supremo? Ou seja... O que eu tenho a ver mais? A consequência caiu sobre todo mundo. Tá todo mundo pagando imposto. Todo mundo pagando o preço, não adianta. Ou seja... Os pecados do Lula. Peraí. Desculpa, o texto não fala disso. Independente que seja o Lula, independente que seja quem que seja... Mas o que ela tá colocando é que quando alguém de um nível superior, um líder, toma uma atitude... Parece que todo mundo sofre a consequência, varão. Isso aí não dá pra negar. É a explicação da Ruth. Mas o texto não fala disso, pastor. Permita-me aqui ver o texto. Vamos ver o texto, porque assim, vocês estão tentando responder o texto sem ler o texto. Eu dei pros irmãos explicar e os irmãos rolou. E não respondeu. Parece que é o único ainda que, como diz o pastor Vitor, não é isso que o texto diz. A irmã Ruth trouxe uma explicação. Uma quebra. Violação de pacto. Parece-me que quem deveria pagar era a família de Saul. E pagou, porque Davi ofereceu os netos. Mas quem ficou sem beber água? Quem ficou sem beber água? Foi só Davi reparou o erro de Saul. Quem ficou sem beber água? Foi só a família de Saul? Quem perdeu o gado? Foi só a família de Saul? Quem deixou de colher o que plantou? Eu não votei em Lula. Eu não votei em Lula e tô sofrendo as consequências. Você não definiu, você na onda da Ruth. O grande... O problema de vocês, com todo respeito, é que vocês não estão lendo o texto, estão forçando o texto para defender o que vocês acham que acreditam. Não, eu vou ver o texo. Não, eu vou ver o texto. Houve uma quebra de aliança aí. Vamos ver o texto. Vamos ler o texto. Eu estou em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. É bom a Ruth acompanhar, porque ela fica acusando os outros de não ler Bíblia, mas ela mesmo, vamos lá. Olha, já li, tá? Vamos lá. Houve em dias de Davi, Saul já tinha morrido, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul. Quem cometeu o crime foi Saul, não foi Davi nem um povo, foi Saul. E sobre a sua casa, a culpa de sangue sobre eles, porque ele matou os gibeonitas. Saul matou e a culpa de sangue é sobre a casa de Saul. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou. Os gibeonitas então lhe responderam de Israel, mas o resto dos amorreus, e aí o texto continua explicando. O que os gibeonitas pediram? O sangue da família de Saul. O texto diz que quando mataram os filhos de Saul, a praga cessou. Isso. Quem mandou a praga não foi o diabo, foi Deus. Isso. Não, deixa eu terminar. Por isso que a maldição Calma, o que acontece? Quem comete o ato, o crime é Saul. A casa de Saul teve que pagar pelo sangue do crime que Saul cometeu. Isso. E aí é o que o texto diz lá em Êxodo 20, verso 5. Eu sou o Senhor que visita a maldade dos pais do filho. A palavra visitar do hebraico está ali no cal. Pakad. Que significa uma ação ativa de Deus. Não é o diabo
que visita, é Deus como punição. De quem? Então, Deus, de quem aborrece. Isso, daqueles que me odeiam. Peraí. E eu te faço a pergunta, Joaquim. Você está querendo justificar que o texto diz quem aborrece? O senhor diz no começo do debate que nenhum cristão que ama a Deus o aborrece, é contra Deus, o afronta, tal. Mas todo pecado e toda desobediência é afronta contra Deus. Mas o texto, não, deixa eu só terminar. Daqueles que me odeiam. A minha pergunta, então, uma exegese do texto pastor, diz daqueles que me odeiam. A pergunta quem que vocês tentaram escorregar igual sabão e não responderam o texto. Eles estão limpos, né? O texto diz bem claramente que o povo de Israel sofreu a punição. Quem teve que morrer foi a casa de Saul, que não cometeu o pecado. Quem cometeu o pecado foi Saul. E a minha pergunta para vocês é: Davi peca e Deus decide tirar a vida do filho de Davi. Qual o pecado que o filho de Davi pecou? A pergunta do debate é: podemos herdar o pecado e as maldições de nossos antepassados? Eu trouxe textos aqui que não foram explicados. Qual o pecado que Canaã cometeu pelo pecado de Cã? Deixa eu ler para vocês. Parece-me... Deixa eu explicar, Calixto. O senhor tem 1 minuto, vai lá. Ok, pode, por exemplo, se você sai daqui, vai para um prostíbulo, por exemplo. Tá repreendido. Se relaciona com a prostituta, por exemplo, e amanhã você se relaciona com a sua esposa e tem um filho, esse filho pode nascer aidético por causa do teu pecado. Não, pastor, então existe uma consequência. Mas ali foi a consequência espiritual. Agora, por exemplo, se você, por exemplo, é hemofílico, automaticamente você vai ter filhos hemofílicos. Então, esses pecados vão ser herdados. Mas essas doenças quem matou a criança? Vão ser herdadas. Quem matou a criança? O filho de Davi. O Davi entregou, inclusive, para serem mortos os filhos. Não, o filho de Davi, que ele teve combate, saiba quem matou a criança. A pergunta é, quem matou a criança? O texto diz, o Senhor, tá lá. Isso. 2 Samuel 12:15, o Senhor. Por quê? Como culpa do pecado de Davi. Isso é, o filho carregou a culpa do pecado do pai. É a lei da causa e efeito. Isso não é causa e efeito. É uma aliança quebrada, é a Deus poderia não ter matado a criança. Deus poderia. Deus matou também como exemplo para que as outras pessoas vissem e não cometessem. Então você passou do lado de cá pro debate. Não, senhor, de forma alguma. Não, nós não acreditamos que tem demônios que acompanham porque seu pai comete pecados. Eu não citei demônio. Eu não citei demônio. Eu não citei demônio. A pergunta não tem demônio, não tem herança. Mas é a teoria de que os filhos levam os pecados dos pais. Essa teoria. Agora, o que é hereditário de verdade? É a bênção, que a bênção vai até 1000 gerações. Sim. Isso sim é hereditário. E vou mais longe. Também não é o fato de você ser crente que os teus filhos vão ser crentes. Eles precisam se converter. Decisão pessoal. Né? Então, é pessoal. Por isso também a questão do pecado. E vocês não responderam de Canaã. A alma que pecar, é o pecado que Canaã essa fez. morrerá. O pecado de Canaã vocês não responderam. Só sei que em Cristo nós já fomos justificados pela graça. Ninguém está duvidando. Ninguém duvida da situação de Cristo. Mas o senhor sempre quer trazer algo complementar para dizer que quer trazer um contraponto ou uma perspectiva. Não se abre contraponto nem perspectiva onde a Bíblia não respalda isso. Isso é uma bravata. Já foi embora do debate. Isso é uma bravata. Vai lá. Isso é uma bravata. Palavra com o senhor. A questão real é a seguinte. Deus, ele está visitando. Não é o inimigo que está visitando. Há uma requisição que está existindo e nós estamos como pessoas que vão cuidar desse rebanho, vamos entender essas situações e trazer essas situações uma maneira correta de libertação. Então, assim, você não vai dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo na situação, o médico, a presença do médico, ela vai alterar a malignidade da doença? Não, a doença está ali, o médico está ali. O médico vai salvar todos os casos? Não vai salvar todos os casos. Mas quem ele vai salvar com melhor capacidade? Aquilo que ele souber. Então, nós como médicos, cooperando em nome do médico dos médicos, temos que ter esse entendimento. Quanto mais entendimento você tiver do que está acontecendo, respaldado por toda a história bíblica, que eu não vou ficar querendo explicar um texto fora de um princípio. Se isso é um princípio e o texto está ilustrando esse princípio, não adianta eu querer negar o princípio, colocando exegese em cima do texto. Então, concordo 100% com o que falou o pastor Vitor. Nós estamos colocando uma condição das requisições que existem,
das vulnerabilidades que existem e da condição da suficiência de Cristo como um remédio. Mas aprenda a aplicar essa situação como um bom médico. Não apenas dizendo assim, isso aqui vai por baciada. Não é por baciada. Eu queria ler um texto. Longe. Eu queria ler um texto aqui, eu queria que vocês explicassem, porque parece que esse texto explica ou dá luz para entendimento do texto que a nossa ouvinte perguntou, que o pastor Vitor discorreu, que a Ruth discorreu, que todos discorreram, mas que não dá para negar. Eu continuo perguntando o que eu tenho a ver com o pecado que Saul cometeu. Por que a minha casa sofreu? Porque as pessoas perderam plantações, as pessoas perderam animais, as pessoas perderam os seus comércios por causa de 3 anos sem chuva. O que eu tenho a ver? A maioria daquelas pessoas são 23 anos, muitas delas sequer tinham nascido e sequer tinham conhecimento do fato. O que eu tenho a ver? Eu estou sofrendo. Eu vou ler um texto e aí, pastor Joaquim, está lá em Eclesiastes 3:15. Podemos ler? Todo mundo tem Bíblia aí? Acompanhando a Bíblia aí? 3:15. Até porque eu queria falar uma coisa aqui. Tá uma falácia. Se criou uma falácia. Não. Deixa eu ler. Como se ler tivesse mais poder do que citar. E aí eu te pergunto, e onde as pessoas não têm Bíblia impressa? O que elas falam não tem valor? Porque tá... Não, deixa eu ler. Quem foi que disse que o que você lê tem mais poder do que a palavra falada? Porque eu até li na Bíblia que a fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então você pode citar um texto de cor e ele estando correto, não quer dizer que eu ler vai ter mais poder. Porque é a mesma palavra, seja ela, por exemplo, o texto que eu leio aqui no tradicional. Eu gosto de Bíblia assim. Eu tenho dificuldade até de ler livro, como é que eles dizem? Book? Digital. Digital. Eu tenho dificuldade. Mas o Bispo Betão já tem facilidade com o iPhone. O texto que o Bispo Betão lê no iPhone tem menos poder do que o texto lido aqui na Bíblia impressa? Mesma coisa. Então a gente tem que parar com essas bravatas de que, olha, eu vou ler. Oxe, e se eu citar o texto, ele tem o mesmo poder. Sim. Não tem... É umas falácias que eu vejo aí que só Jesus. Eu vou ler o texto, tá bom? O que foi, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3:15. Deus pede conta do que passou. Já foi. O que vai fazer no futuro também já está decretado. Mas Deus vai pedir conta. E aí, Joaquim, como é que fica? Agora eu vou citar um outro texto aqui para vocês me explicar. Porque a mesma Bíblia que diz que parece que eu estou sujeito àquilo que eu fiz no passado pode trazer consequências no futuro. Paulo, as mulheres têm dúvida, Joaquim, escreve para ele e aí eu quero que o senhor responda a gente. Paulo escreve, as mulheres escrevem para Paulo com dúvida do seu filho e olha o que ele responde para elas. Será que vocês não leram que a mulher santa santifica o marido? Ou que o marido santifica a esposa? Se não fosse assim, os vossos filhos seriam imundos. Ou seja, eles teriam consequência de toda essa mazela de vida que vocês levam. Mas Paulo diz assim, mas eles são santos no Senhor. Parece que Paulo está eliminando qualquer poder aí, Betão, e você, Vitor, vai ter que explicar. Paulo está explicando, não tem poder nenhum a vida do passado, nem sua, nem do seu marido, porque a ação de um ou de outro santifica o filho de vocês. Ou seja, parece que esses meninos estão imunes a qualquer coisa que vocês tenham feito no passado, desde que um deles santifique o ambiente. Está em Cristo. Então, perfeito. É o que eu estou perguntando. Então, não vem querer colocar maldição sobre mim, não, que eu estou fora dessa desgraça. Vai lá, pastor Joaquim.
Só para a gente entender, eu quero deixar bem claro, para tornar prático, até para nossa querida ouvinte que trouxe esse questionamento, né? Polêmico, muito bom, né? Parabéns, querida. Polêmico. Não tem que se preocupar com isso. O que aconteceu lá com Davi, com Saul, tem que saber o que acontece com você agora, em Cristo Jesus. Então, por exemplo, Deus enviou maldições, sim, claro que envia. Deus é quem abençoa e Deus é quem amaldiçoa. O que é bênção? Por exemplo, o que é bênção? Bênção é estar na presença de Deus. O que é maldição? Maldição é estar longe de Deus. Isso é importante nós definirmos o que é bênção e o que é maldição. Então, à luz da Bíblia, bênção é estar na presença de Deus. Maldição é estar afastado de Deus. Se você está perto de Deus, você está debaixo da bênção. Se você está longe de Deus, está debaixo de maldição. Então, isso está claro. Outra coisa muito importante. Você tem que entender agora, e aí tua família precisa entender isso, quem quer que seja, que está com problema, precisa entender a posição em Cristo Jesus. A posição em Cristo Jesus é que eu não tenho nada a ver mais com os pecados dos meus antepassados. Por quê? Porque o texto é muito claro de Ezequiel 18. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração de quem? Daqueles que me odeiam. Então Ezequiel 18 diz que o filho não leva a culpa do pai e o pai não leva a culpa do filho. A alma que pecar, essa é que morrerá. Então isso vale para mim, isso vale para sua família, isso vale para qualquer pessoa. O camarada é um feiticeiro, como eu conheço casos. Ele vai criar o filho dele onde? Na igreja? Não, se ele é um feiticeiro, vai criar o filho dele na feitiçaria. Então esse camarada que foi criado na feitiçaria vai casar, vai ter filhos, vai ser um feiticeiro também, porque o pai dele era feiticeiro. Eu vou dar um exemplo meu. Meu pai me criou dentro de um bar. Então eu vivia debaixo da jogatina. Vivi isso dos 11 aos 22 anos. Mas eu aceitei Jesus, me entreguei para Jesus, minha vida mudou. Nunca mais eu quis saber de jogatina. E aí eu te pergunto, meu filho, por exemplo, está na jogatina? Meu filho está dentro de um bar? Não, não. Então nós não temos mais maldições. Nós temos a bênção de Deus. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. É o que diz a palavra de Deus. Agora, mas também, pastor Joaquim, não dá para negar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Que os seus filhos desfrutam da libertação que Deus fez, cortando essa maldição da jogatina da vida da sua família. Sim. Lá atrás, por intermédio do seu pai. Mas não dá para negar também que nós temos pais que são bênção de Deus, que são tementes a Deus. O casal é temente, dá bom exemplo. E que do nada, Vitor, do nada, Joaquim, do nada, surge um filho com as mesmas especificações, costumes, atos, práticas de os alguém, antepassados, sabe? Como explicar isso, Porque Joaquim? ele viu isso dentro da família, ele viu isso dentro da família, ele ouviu isso da própria família. E você acha que isso pode gerar influencia nele psicologicamente, por isso que a gente tem que dar exemplo, por isso que a gente tem que evitar determinadas práticas. Então, por exemplo, se o meu avô era alcoólatra, eu te pergunto, eu vou introduzir álcool na minha família? Você pode óbvio que não, óbvio que não. A Bíblia é contra? Não, mas eu tenho que evitar esse tipo de coisa. Então a gente tem que saber do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Esse é o problema desse pessoal que fica aí fazendo quebra de maldição hereditária. Eles dão muito crédito ao diabo. Eu acho que tem que dar mais crédito a Deus, a Jesus Cristo, a libertação que Ele nos oferece. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conheceu Jesus, então você é livre. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Agora, essa ideia, mas se ele der brecha. Infelizmente, todos nós damos brecha ao diabo. Ele vai arrasar. Agora, quer dar lugar ao diabo? Agora também ninguém pode negar, né, gente? Paulo dá um conselho dizendo, não deis brecha ao diabo. Ou seja, não deis lugar, é brecha, é sujeitai-vos, né? Paulo diz assim. Não deis topos, não deis sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E ele fugiu. Não é você fugir do diabo, não. O diabo tem que fugir de você. Eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas não entendem de que Jesus venceu o diabo lá. Isso. Mas o texto vai dizer assim, por um pouco de tempo, Satanás o deixou. Por um pouco de tempo.
ele vai voltar de novo. É o que eu disse aqui desde o começo do debate. Ele vai voltar, ele vai tentar. Então, o que talvez pra gente ter uma luz aqui... Mas o próprio Vitor vai concordar que ele não tem família direito. Ele não tem. Concordo. Mas e aí, Vitor? Não tem direito. Mas o próprio texto de Lucas vai dizer, e Satanás por um pouco de tempo deixou. Voltou a tentar Jesus, iria tentar Jesus até o último minuto, como foi desce tentado da em cruz, tudo, diz a Bíblia. em tudo. Exato. Então, quer dizer, eu não sei. Vamos ver se a gente consegue... Estamos chegando aqui a uma conclusão do debate. Parece que o de Satanás não tem legalidade, mas ele vai continuar tentando reaver o espaço que era dele. Sim. É isso que eu falei desde a minha primeira fala. Victor. E aí, só para complementar, o pastor Joaquim citou Ezequiel 18, que é um texto-chave. E eu gostaria de ler alguns versos aqui. Quem estiver em casa puder acompanhar comigo, e quem puder também aqui no debate, que é muito interessante entender toda a narrativa do texto. Ezequiel 18, 2 diz assim... Eu só vou ver algumas partes dos textos que eu for citando, tá? Para ganhar tempo. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. Isso era um provérbio da época. Aí no verso 4 ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Isso dá a ideia de que a pessoa que comete o pecado, o filho não carrega. Parece. Verso 5. Sendo, pois, o homem justo, praticando a justiça e juízo. Aí depois ele vai dizer um outro exemplo no verso 10. Se ele gerar um filho ladrão, ou seja, um homem justo pode gerar um filho ladrão, certo? Aí depois... no verso... a responsabilidade é individual. É pessoal, perfeito. Isso. Aí no verso 13, na parte final do verso 13, diz... Certamente morrerás, o seu sangue será sobre ele, no caso do filho ladrão. Aí ele dá um terceiro exemplo no verso 14. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, fez e vendo-os não cometendo... coisa semelhante a este. Então, percebe qual é a narrativa? Tem o pai, o avô, aí ele se gerou um filho, né? O pai gerou um filho, o avô era justo, o filho dele era ímpio, e aí depois esse filho gerou um neto. O neto decide não praticar os pecados do seu pai. Aí no verso 17, diz assim, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Aí a gente se pergunta, mas por que o neto não vai morrer pela iniquidade do pai dele que era infiel? O verso de número 19 é chave. Grava aí, verso 19 de Ezequiel 18. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Essa é a grande pergunta. Olha a excepcionalidade. Por quê? Porque o filho procedeu com retidão e justiça. Isso. E guardou todos os meus mandamentos e os praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, se o filho não praticar a justiça, ele está debaixo de uma maldição geracional. Correto. Essa ideia de herdar o pecado dos pais dos filhos, maldição hereditária, como alguns chamam, é bíblica. O texto de Ezequiel corrobora. Pro ímpio. Pro ímpio, perfeito. Isso. Agora, a única coisa que muda, então, é a Cristo. Mudança de atitude dessa pessoa. Exato, é Cristo. E essa mudança de atitude, para nós, vem com... É o poder de reação. O poder de reação através da Perfeito, cruz. Porque ela não é compulsória, mas você negar a existência dela é ingenuidade. Tá, entendi. Então não vamos ser ingênuos em negar a existência. Nós vamos ser práticos em oferecer uma solução. A solução, ela não é a mesma. Para todo mundo. Para todo mundo. Ela é uma só em Cristo, mas ela vai variar com as medidas. Então, a experiência que nós temos de poder aconselhar as pessoas e dizer, olha, você vai passar por isso, você vai ter essa condição. Então, isso é muito importante, senão você não vai dar uma ajuda real às pessoas para aquilo que elas precisam receber. Agora, a só pessoa finalizar, pegar e dizer assim, o meu filho é homossexual, porque o pai viveu a vida inteira dizendo, é um mariquinha. Não, tá errado isso. Pastor, aí, só para finalizar, o que acontece? Deixa eu só terminar aqui, pastor, rapidinho. O que acontece? Essa pessoa que é justa, ela não herda o pecado do seu pai porque Cristo se fez maldito por ela. Então a maldição geracional que cairia sobre ela cai sobre Cristo. E esse é o grande lance do cristianismo. Cristo morreu por nós. Não é isso que Paulo diz lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz que Cristo se fez maldito em nosso lugar, Gálatas 3,13. Então, irmãos, essa é a dinâmica do cristianismo. A maldição, a punição que haveria de cair sobre nós, Cristo se colocou em nosso lugar para que nós pudéssemos estar no lugar de salvação. É exatamente isso que eu escrevi e está aqui no meu livro que você pode adquirir. Aí já vem o merchandising que é só Jesus. Ruth! Pastor, só queria saber se temos essa doutrina, né? Porque isso deveria ser
tratado como uma doutrina. Se temos, então, essa doutrina da maldição hereditária ou da herança espiritual, por que na Bíblia nenhuma pessoa, nenhum exemplo não há de pessoas que passaram por um processo de quebra de maldição para respaldar que pastores ou líderes precisam fazer isso? Então, eu sei que já estamos caminhando para terminar, né? Os irmãos falaram bastante, mas se nós considerarmos a questão ali do livro do peregrino, que foi trago aqui à mesa, quando ele chega ao pé da cruz de Cristo, todos os fardos caem. Então, as pessoas que vêm a Cristo, elas têm que ter essa consciência de que em Cristo as maldições se encerram. Você não vai carregar nenhuma maldição, nenhum mal. A Bíblia diz que nenhum mal sucede, nem praga chega à tenda daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o segredo é esse, está em Cristo. O segredo é esse, é não abrir espaço para que o inimigo venha agir na sua vida, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e entender que Deus é o único que abençoa e amaldiçoa de fato. É o único que transforma maldição em bênção e bênção em maldição, se for a vontade dele, né? Nós não temos esse direito. E o que um filho herda, né, do pai? É o pecado. Todos nós, até hoje, estamos, né, já nascemos em pecado. E esse ensino da maldição hereditária, ou da herança aí, ele distorce e diminui as doutrinas centrais da teologia sistemática, se nós formos considerar. Porque se nós olharmos e estudarmos de acordo com a Bíblia, nós vemos que esse ensino vai ser reprovado. A doutrina da salvação, do pecado, do ser de Deus, da escatologia, todas essas doutrinas, inclusive esses dias eu estava ouvindo uma pastora aí, que é bem defensora desse movimento, ela disse, mas a Bíblia diz, e termina lá em Apocalipse, que só no céu não vai ter maldição. Realmente, só no céu não vai ter o pecado, né? A maldição do pecado, não a maldição hereditária, que já foi deixado bem claro aqui, que se a pessoa decidir não viver da maneira como o pai viveu, ele não vai receber e não vai ter sobre a sua vida e a sua casa essa maldição. Olha, gente, estamos chegando ao final de mais um debate aqui. Parece que a gente precisaria de mais tempo para discutir essas coisas. Mas fica aqui a pergunta, né? É mais ou menos aquela, né? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Parece que o Asaf questiona isso, né? No Salmo 73, Asaf diz, meus pés quase se desviaram. Até que entrei. Até que entrei. Preguei sobre isso, sabe? Que legal. Eu não tenho essa capacidade não, mas vamos lá. A grande pergunta é que os irmãos também, eu vou deixar aqui para tema de um outro debate. Pode Satanás escravizar um crente? Porque eu volto a contender com vocês sobre o texto da mulher encurvada. Era a filha de Abraão. E Jesus disse, a ação que está aí não é doença normal. É um espírito maligno que traz essa doença sobre ela. E note, hein? Ela era religiosa, ia na sinagoga todo sábado. Então a pergunta é o que está acontecendo, né? Vamos ajudar. Então, vamos ajudar, vamos ver até onde a gente chega. Mas o debate hoje, acredito que foi muito esclarecedor para muitos dos nossos ouvintes. Queria pedir para você um likezinho aí. Pede aí, gente. Dá um likezinho aí agora, estamos chegando ao final. Dá um likezinho. Eu vou aqui às considerações finais, começando com ele, querido pastor Joaquim. Muito bem. Eu quero dizer para vocês, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na Galácia, no capítulo de número 3, verso 13, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, utilizar passagens do Antigo Testamento, como foi feito aqui, onde Deus, por exemplo, amaldiçoou Israel por quebrar o pacto, né, por transportá-la, por exemplo, para os nossos dias, isso aí, infelizmente, é ignorar o ensino neotestamentário. Outra coisa importante, porque lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Roma, no capítulo de número 3, versos 33 e 34, ele diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você, se é um cristão, você não está debaixo de maldição. Seu pai, seu avô, bisavô, tataravô, não tem nada a ver com o teu pecado.
Assuma a sua responsabilidade. Filhos que repetem os pecados dos pais só mostram com essa atitude que estão aborrecendo a Deus. E aí, meu irmão, por favor, não faça isso. Abandone. Seja qual for o seu pecado, abandone. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se você não é cristão e está vendo aí a sua casa caindo, se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus. Então eu quero dizer, Calixto, que infelizmente muitos pregadores que pregam a questão da maldição hereditária, eles estão fugindo da sua responsabilidade e fazem você fugir também da sua responsabilidade. Assuma o seu pecado, renuncia, abandona, confessa diante de Deus e não pratique mais. E você vai ver a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Se vocês andarem nos caminhos do Senhor, é só bênção. Então eu quero agradecer, dizer que eu estou aí nas redes sociais, PR Joaquim Andrade. Também tem o meu livro Controvérsias, Modismos e Heresias que ameaçam a igreja brasileira. Aqui eu falo sobre quebra de maldição hereditária, um estudo bem profundo sobre esse tema, tá bom? Um deles, inclusive, fala sobre a judaização da igreja, poder da palavra e muitos outros temas muito polêmicos aqui, tá? Quer adquirir o livro? Entre em contato comigo por intermédio do meu WhatsApp, 11 9 80 42 20 34. Vai receber o livro por R$80, autografado. Vou pagar o correio para você. Olha aí quanta bênção. Não tem maldição, não. Tem bênção sobre a tua vida. Entre em contato conosco. Quer me levar na tua igreja? Vou com o maior prazer dar estudo bíblico, pregar. Só não chama para cantar, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, querido pastor Joaquim, que tem sido um desbravador e um lutador para manter a doutrina pura da igreja. Deus te abençoe, pastor Joaquim. O único problema dele é ser batista, mas nem todo mundo é perfeito, né? Não chegou ainda a estatura de varão perfeito, né? Vai chegar quando se tornar pentecostal, daquele do sapatinho de fogo. Do sapatinho de fogo. Brincadeira. Querido bispo Betão. Amém. Obrigado pela oportunidade. E a vinda do médico, ela não elimina a existência da doença. Mas o médico vem para curá-la. Então, a obra de Cristo na cruz, ela é definitiva para a doença do pecado que foi herdado. Ela perdoa da culpa e começa a libertar do poder do pecado e dos seus desejos. Então, a herança do pecado é uma doença. Agora, a cruz é um tratamento. Então, negar a doença que ela existe é tornar a cruz desnecessária. Então, precisamos de um Salvador. Se não fôssemos perdidos, a graça é cura para uma condição real, não é um auxílio para quem está basicamente saudável. Todos pecaram, precisamos mesmo dessa ajuda. E vamos falar de bênção. Aqui, letras hebraicas, brahá, que é a bênção em hebraico, é a palavra berer, que vem de joelho. A palavra joelho é berer, brahá é bênção, as mesmas letras. Então, você quer ser abençoado, se quebranta. Então, se quebrante dentro da situação, dobra o seu joelho, a bênção vem para você. Joelho é berer, bênção é brahá, é a mesma palavra. E quer saber mais de hebraico? Vai ter uma imersão para você, dia 8 de dezembro, destravando o hebraico do zero original. Isso poderia estar sendo gravado, depois nós vamos pegar esse corte colocando para você aqui, porque desbravando o hebraico do zero original, para você então, dia 8 de dezembro. Você pode entrar no meu Instagram, BP Betão, e aí no meu Instagram você tem aí marcado esse momento, desbravando o hebraico do zero original, e você vai estar livre de maldição. Vem para brahá, vem para bênção, dobra o joelho, marca esse berer e tenha na sua vida então uma marca interessante. Sabe que berer também, em hebraico, cada letra tem um número, né? A palavra berer é o número 222. Que é uma questão da concordância. Deus está concordando com você. 3 patinhos na lagoa. Quando você dobra o joelho, Ele está concordando com você que essa bênção, que esse poder está sobre a sua vida e por isso não tem maldição que prevaleça. Vem para a bênção, vem para o Destravando Hebraico, BP Betão é o meu Instagram. Betão, gostei desse 222, fazer uma mensagem disso aí. Porque parece que Paulo disse que as bênçãos de Deus são sempre sim. Sim, é a concordância. As bênçãos de Deus são sempre sim, diz Paulo, em Cristo. Querida missionária Ruth. Obrigada, pastor, por mais uma vez estar aqui. Quero agradecer toda a equipe da rádio. Foi um debate bem produtivo, embora
hajam controvérsias, né, assim, de pensamentos, mas estamos servindo o mesmo Deus, caminhando para o mesmo céu, sem maldição. Eu sei que nesse momento tem milhares de pessoas descendo ao inferno, algumas delas porque acreditaram que quando confessassem seus pecados a uma pessoa, passasse por um processo de quebra de maldição ou de herança espiritual, essas pessoas teriam seus pecados perdoados, só que elas não conseguiram vencer. Continuaram se sentindo culpadas, continuaram... Até porque ninguém tem poder de quebrar maldição a não ser Deus. É Deus quem abençoa, é Deus quem amaldiçoa. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, viva para a glória de Deus. Não permita que ninguém tenha, se sinta ou se coloque nessa posição de Deus para perdoar o seu pecado, porque só Deus pode perdoar, só Deus pode fazer milagres, só Deus muda a história, só Deus levanta do lixo e do monturo. Então, se você decidir viver para a glória de Deus, a sua vida vai ser abençoada e nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até você. Eu creio que alguns esclarecimentos foram feitos, outros não, mas se você quiser aprender mais de Deus, procure pastores e pessoas saudáveis. Aliás, se você quiser entender bem isso, ouça os dois lados e tire suas próprias conclusões. O bom teólogo, a pessoa que aprende com mais facilidade é quem olha para os dois lados, para os dois ensinos e aí acaba tirando suas próprias conclusões. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Meu Instagram é @MissRuthBenigno, tudo junto. E até uma próxima.